Reverendíssimo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM que participam de casa desta solenidade da Misericórdia do Senhor, ouvintes da Web Ibicaraí Web Rádio, que também reza conosco de casa, irmãos e irmãs internautas que participam pelas redes sociais da nossa paróquia, desta Eucaristia, povo de Deus que se reúne para celebrar este mistério, o mistério da nossa salvação, o mistério da Páscoa do Senhor. O segundo domingo do tempo pascal foi instituído pelo Papa, hoje São João Paulo II, como o Dia da Misericórdia, onde, como nós vimos ao entronizar este quadro, a estampa que foi uma madre, uma freira, que teve uma experiência mística de encontro com Jesus, e Jesus pediu à Madre Faustina que mandassem pintar um quadro, onde neste quadro iria expressar a sua misericórdia. Madre Faustina procura um pintor da sua época e pede para que ele o pintasse. Então, sai ali aquela imagem, aquele ícone. A imagem mais aqui lá no Oriente se trabalha mais com o ícone. A primeira pintura que foi feito, o pintor não conseguiu expressar aquilo que o Senhor tinha colocado no coração de Madre Faustina. Então ela falou, não é dessa maneira. Então ele foi aperfeiçoando e ela foi dando, ensinando, mostrando como deveria ser. Então nós temos ali Jesus ressuscitado e do seu coração jorrando sangue e água. Jorra-se sangue e água. E ali está a fonte da misericórdia de toda a humanidade. Também, nesse diário de Madre Faustina, Jesus diz a ela que a última tábua de salvação da humanidade é a sua misericórdia. A última tábua da salvação da humanidade é a sua misericórdia. E quem a recorrer à sua misericórdia será alcançado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, depois que Madre Faustina foi canonizada, depois que o Papa, hoje São João Paulo II, conheceu a história, estudou, viu, e com a sua equipe, então ele institui o segundo domingo pascal como o domingo onde nós devemos celebrar a misericórdia do Senhor. Devemos celebrar essa graça que alcança toda a humanidade. Aqui nos faz lembrar quando Nossa Senhora, depois de ter recebido a visita do anjo Gabriel, e ela foi ao encontro de Isabel, e ali ela canta a Deus, e aquele canto magnífico vai justamente falando de como Deus vem revelando o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia para com todos. E esse seu amor se manifesta naquela pequenina jovem que deu o seu sim, e uma das suas frases naquele canto é que a geração do Senhor, que a misericórdia do Senhor alcançará gerações e gerações, mas aqueles que o crerem.
Então, amados irmãos e irmãs, condição para que sejamos alcançados por essa misericórdia, para que sejamos envolvidos na misericórdia do Senhor, é a nossa fé. Então precisamos crer, e precisamos buscar esta misericórdia, e precisamos viver a partir desta experiência. Daí a liturgia de hoje, belíssima, né? Os textos bíblicos do tempo pascal são ricos em significados, em ensinamentos, e hoje nos traz o retrato das primeiras comunidades cristãs. A primeira comunidade que se forma em torno dos apóstolos que pregam o Cristo ressuscitado. Por isso, São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, deixa relatado isso. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, a pregação dos apóstolos chegava de tal maneira no coração das pessoas, que essas pessoas tinham a sua vida transformada. O processo de conversão era tão profundo na vida desses que ouviam a pregação dos apóstolos, que eles mudavam radicalmente de vida. E eles iam se agregando nessa nova comunidade, e essa comunidade tinha um rosto diferente. Essa comunidade atraía tantas outras pessoas pelo jeito dessa comunidade viver. As pessoas que participavam dessa experiência com o ressuscitado viviam diferente. Então a experiência com o ressuscitado, a primeira experiência com o ressuscitado, causa na pessoa a conversão, a mudança de vida, e agora vivem diferente. Vivem alegres, vivem jubilosos e têm um olhar misericordioso para o outro. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós que hoje celebramos a Páscoa do Senhor, nós que hoje celebramos a ressurreição do Senhor, nós que hoje celebramos a misericórdia do Senhor, somos convidados então a viver assim também, a acolher essa experiência com o ressuscitado e viver como tal, viver como ressuscitados. Nós não podemos mais permitir que os vícios, nós não podemos mais permitir que os maus costumes, que o homem velho, a mulher velha faça parte da nossa vida. Nós somos renovados nesse encontro com o ressuscitado. E o encontro com o ressuscitado nos leva a viver uma vida totalmente elevada. O que significa uma vida elevada? É uma vida que foi restaurada, renovada nesse encontro com o Cristo ressuscitado. E os aspectos que nós encontramos nos primeiros cristãos, nos primeiros que fizeram a experiência com Cristo ressuscitado, esses aspectos, essas virtudes, devem fazer parte também da nossa vida. A nossa comunidade cristã, a nossa igreja católica aqui em Bicaraí, deve assumir essas características das primeiras comunidades, mas principalmente os ensinamentos do Cristo ressuscitado. E aqui nós encontramos que entre eles não haviam necessidade, entre eles ninguém passava por necessidade, porque aqueles que possuíam terras e casas
vendiam, nas levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Ou seja, a generosidade, a caridade, a misericórdia passou a fazer parte da vida de todos aqueles que fizeram o verdadeiro encontro com Cristo ressuscitado. E esse encontro se deu pela pregação dos apóstolos. Eles transmitiram a fé e todos que ouviam aderiam a essa fé e começavam a viver diferente. A liturgia de hoje nos faz colocar a mão em nosso coração e nos pensarmos enquanto cristãos, como nós estamos vivendo a nossa fé, como nós estamos sendo cristãos no mundo de hoje. Será que nós estamos abertos, caríssimos irmãos e irmãs, para cada dia nos renovarmos com esse encontro com o Senhor? Será que nós não temos vergonha de nós mesmos, das coisas que a gente vem fazendo enquanto cristão, das coisas erradas, das murmurações, do ódio que às vezes trazemos em nossos corações para com os nossos irmãos, da inveja, de tantos outros pecados que nós cometemos? Será que nós não necessitamos renovar esse encontro com o ressuscitado e de fato nos libertar de todos esses pecados? Como que nós nos encontramos em nossa comunidade de fé? Como que nós testemunhamos o Cristo ressuscitado? Porque nós somos chamados a testemunhá-lo. Todos aqueles que se agregavam à comunidade cristã passavam a viver essa nova experiência e testemunhava o ressuscitado. Nós também precisamos viver assim. Por isso, após esse encontro com o ressuscitado, nós precisamos ser mais vigilantes e tomarmos cuidado com o que a gente faz com a nossa vida, ou como nós nos relacionamos uns com os outros. Precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, de uma verdadeira experiência de conversão. Uma verdadeira experiência de conversão. Lá na carta de São João, nós encontramos São João mostrando o caminho para que essa sua comunidade, para que todos nós possamos viver. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Então, amados irmãos e irmãs, o caminho está sendo apresentado para nós. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como está a nossa fé? Como estamos alimentando a nossa fé nesse período que nós estamos vivendo? Como nós estamos nos sustentando nessa comunhão com Deus? Muitas pessoas não estão vindo à missa, muitas pessoas estão ficando em casa. Então os desafios são maiores para cultivar essa intimidade com o Senhor, para alimentar a nossa fé e nos manter firmes nessa intimidade com o Pai. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, São João nos diz que o primeiro passo para mantermos essa comunhão é observar os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Mas nós conhecemos quais são os mandamentos que Deus deixou para todos nós. Existem lá os 10 mandamentos no Antigo Testamento,
Existem leis e decretos em todas as Sagradas Escrituras e existe a orientação de Jesus que diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus facilita a compreensão dos mandamentos de Deus, porque se nós conseguíssemos fazer essa experiência do amor a Deus e o amor ao próximo, todos os outros mandamentos e decretos que estão nas Sagradas Escrituras, nós iríamos cumprir. Por isso, o grande desafio nosso não é amar a Deus, mas o nosso grande desafio é amar o nosso irmão, o nosso semelhante, o nosso próximo. E como que nós devemos, ou como que nós amamos o nosso próximo? Papa Francisco, ao escrever uma bula, a bula papal, proclamando o ano extraordinário da misericórdia do Senhor, misericórdia vultus, ou o rosto da misericórdia, ele vai dizer o seguinte: precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Então isso é misericórdia. Misericórdia nos une a Deus. A misericórdia é fonte de alegria, serenidade e paz. Por isso devemos recorrer à misericórdia do Senhor o tempo todo. Padre, como nós devemos recorrer à misericórdia do Senhor? Aí todo mundo diz, rezando o texto da misericórdia. Vamos rezar o texto da misericórdia todo dia. Aí as pessoas rezam, mas não agem com misericórdia quando tem a necessidade. Amados irmãos e irmãs, precisamos rezar o texto da misericórdia. É fundamental, é importante, porque nos insere nesse mistério da misericórdia do Senhor. Mas eu preciso rezar e fazer desta oração uma ação na minha vida. Tivemos aqui a novena da misericórdia do Senhor. Como é bonito ver o povo rezando aqui na igreja. Pena que não veio muita gente, mas o povo canta, chora, se emociona. É bonito, porque cantar a misericórdia do Senhor é alegria, é fonte de alegria, é fonte de paz, é fonte de harmonia. É bom cantar a misericórdia do Senhor, mas é muito bom e muito importante viver essa misericórdia. E às vezes, e aqui eu lembro de Santa Dulce dos Pobres, nossa santa de devoção, que disse: se fala muito de misericórdia, mas pouco se vive a misericórdia de Deus. E de fato, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra misericórdia está muito presente nas pregações, nos discursos da nossa igreja, mas às vezes no testemunho, no exemplo, na prática, nós falhamos, nós cometemos essa falha. Então, que nós possamos intensificar a nossa oração, aprofundar ainda mais esse conhecimento sobre a misericórdia do Senhor, mas que, ao nos encontrarmos com o Cristo misericordioso, com o Cristo ressuscitado, que sejamos também transformados em homens e mulheres
que vivem essa misericórdia. O Papa Francisco, ainda nesta bula, eu diria que hoje seria bom que todo mundo pudesse ler essa bula, ele nos fala sobre as obras de misericórdia. Existem as obras de misericórdia corporal, que são elas: dá de comer aos famintos, dá de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Essas são as obras de misericórdia corporal. Dá de comer aos famintos. Tem muita gente passando fome em nosso município, passando fome do feijão e do arroz, mas tem muita gente passando fome da palavra de Deus, passando fome do aconchego espiritual. Tem muita gente sedenta, passando sede também de uma profunda intimidade com Deus. Tem muitas pessoas que vivem como peregrinos, procurando ser acolhidos. E é aqui, caríssimos irmãos e irmãs, na casa de Deus, que essas pessoas devem ser acolhidas. Nós precisamos acolher esses peregrinos. Às vezes, quando se fala em peregrinação, peregrinos, pensamos que são aqueles viajantes que estão passando, mas os peregrinos são aqueles que ainda não encontraram a sua moradia, o seu lugar na casa de Deus. Quantos peregrinos passam por aqui? Homens e mulheres que vêm, participam de uma missa e vão embora. Não conseguem em nós encontrar o aconchego, o acolhimento para dizer: agora eu encontrei o meu lugar, agora eu encontrei a minha morada, e o meu lugar, a minha habitação é na casa de Deus. Porque às vezes o nosso comportamento é tão hostil que essas pessoas não se sentem acolhidas, que essas pessoas não se sentem em casa, na casa do seu próprio Pai, que é Jesus Cristo. Por isso nós precisamos viver essas obras de misericórdia corporal e atualizar na vida. Sejamos uma igreja acolhedora, onde as pessoas que nos visitam se sintam amadas, acolhidas, e que nós possamos conduzi-la ao coração do Pai. Mas, amados irmãos e irmãs, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos, são outras obras de misericórdia que às vezes nós falhamos, que às vezes nós somos tão frágeis para viver essas obras. Ainda assistimos, mas muito poucos nossos enfermos, muito menos os que estão presos, mas aqui eu louvo pela experiência de viver o luto em nossa cidade. A comunidade de Bicaraí tem essa prática de sentir o luto do outro, de partilhar do luto do outro. Isso é muito importante. Mas precisamos melhorar muito em nossas obras de misericórdia corporal. Mas existem as obras de misericórdia espiritual. Aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas molestas, rezar a Deus pelos vivos e defuntos, acolher os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores. Tem pessoas que falam assim: eu não quero nem saber, o pecado é dele, não vou nem me envolver. Nós não estamos sendo misericordiosos com as pessoas que nós estamos sabendo que estão caminhando para o pecado, estão se distanciando de Deus, e a gente diz: meu filho, o caminho é a igreja, olha, voltemos para Cristo Jesus, voltemos para o Senhor. Quantas realidades nós temos conhecimento, mas nós temos medo de nos aproximar dela.
Quantas pessoas nós estamos vendo que estão se distanciando do caminho do Cristo Jesus, indo para outros caminhos, e nós, deixa para lá, eu não vou falar nada não. Quem sabe um dia não se arrepende e volta. Falta em nós essa misericórdia, esse cuidado pastoral, esse zelo de chamar meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo com você? Essa semana eu fiz isso com uma pessoa, eu falei, meu Deus, estou muito triste com você. Por que você está fazendo isso? Teve lá a sua justificativa, mas eu insisti, vou continuar rezando com você, e agora eu vou rezar mais. Vou todos os dias colocar você em minha oração, porque o caminho que você está seguindo, eu sei que não é um caminho que te leva ao coração do Pai. Essa é a nossa atitude, com misericórdia, com amor, com zelo, mas nos aproximar daqueles que nós estamos sabendo que estão se distanciando de Deus. Mas não ficar de cá, esperando ver o que vai acontecer. Não podemos fazer isso, se de fato queremos viver a misericórdia do Senhor. Perdoar as ofensas é um exercício que Jesus ensinou a Pedro, e que esse exercício deve ser presente constantemente em nossa vida. Suportar com paciência as pessoas molestam, aquelas pessoas chatas, aquelas pessoas que não mudam, aquelas pessoas que nos santificam, tem que suportar com paciência. Fazer o quê? Vamos matar? Vamos expulsar da igreja? Não. Vamos suportar e aproveitar os momentos, a oportunidade para mostrar o caminho para o Senhor. E olha que eu tenho tido sucesso, viu? Com muitas pessoas que são chatinhas, que a gente vai tendo paciência, olha, aquela pedra bruta se tornando um diamante, se tornando um tesouro bonito. Então a paciência muda, transforma, porque nós somos instrumentos e é Deus que age através da nossa paciência. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, que nós possamos sempre rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Ter esse cuidado de todos os dias rezar e pedir a Deus por tantas pessoas que estão necessitadas das nossas orações. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão. Eu sei que eu já falei muito, mas tem uma coisa que eu preciso falar para vocês, que é muito importante. Eu já ia deixando passar despercebido, mas hoje vocês têm paciência, não tem? Escutar mais um pouquinho. O evangelho de hoje eu quase não falei nada, não foi? Mas eu vou pegar só um trechozinho do evangelho para mostrar para a nossa comunidade, para quem nos assiste, para quem nos ouve, que todos os sacramentos da igreja foi instituído por Cristo e constituído na pessoa dos apóstolos e dos presbíteros, dos sacerdotes. Nesse encontro que Jesus tem com os discípulos, que Jesus ressuscitado traz para os discípulos uma palavra de conforto: a paz esteja convosco. Por 3 vezes acalma o coração dos discípulos, e depois Jesus disse: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui está a instituição do sacramento da confissão, do sacramento da penitência. Mas muitas pessoas, muitos católicos dizem: eu não vou me confessar com o padre não. Eu confesso é com Deus, confesso meus pecados a Deus. Mas Deus, na pessoa do seu Filho ressuscitado, deixou os bispos, os padres, como ministros constituídos para agir na sua misericórdia. Então, quando nós confessamos o nosso pecado a um sacerdote, por mais que o sacerdote seja pecador, mas se ele foi ordenado e ele está vivendo em comunhão com a Santa Mãe Igreja, ele age em nome da Igreja, é o Cristo sacerdote e persona Christi que age na vida daquele padre, e nós recebemos então o perdão dos nossos pecados. Então, todos os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo, e os
bispos, os padres, os apóstolos, constituídos como ministros deste sacramento. Então, amados irmãos e irmãs, se ainda tem gente que vive na ignorância de dizer eu não vou confessar meus pecados ao padre porque padre é pecador, você está se distanciando da misericórdia de Deus, porque existe um caminho para que sejamos alcançados pela misericórdia quando pecamos, é no arrependimento, pela confissão dos nossos pecados. É Jesus quem envia a igreja pelo mundo afora como ministros para perdoar os pecados ou reter os pecados. Então, de acordo com a nossa fé, de acordo com o nosso arrependimento, de acordo com a nossa confissão, é que a igreja vai dizer, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou você precisa rezar mais, se arrepender, para depois voltar aqui e confessar os seus pecados. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos recorrer a essa fonte da misericórdia do Senhor, sempre que necessitarmos. A igreja orienta que devemos confessar na Páscoa, na Quaresma, nos preparando para a Páscoa e nos preparando também para celebrarmos o Natal do Senhor. Mas sabemos das nossas fraquezas e limitações, por isso, quando a nossa consciência, o nosso coração pesa, devemos buscar a misericórdia do Senhor no sacramento da confissão. Que o Senhor nos dê a graça de viver como ressuscitados, que o Senhor nos conceda a graça de viver a sua misericórdia e que nós possamos cada vez mais, inspirados no testemunho de Nossa Senhora e dos santos e santas da nossa igreja, viver com mais alegria o Evangelho da misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.